Sábado, vamos curvar as frontes e fazer uma oração. Querido eterno Pai que estás nos céus, muito obrigado por esta oportunidade de juntos podermos louvar e cultuar o teu santo nome. Que através da nossa adoração, nosso coração seja transformado e que a gente termine este culto na certeza de que ouvimos a tua voz. Que o Senhor se faça presente em nosso meio, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado, igreja. É com muita alegria que hoje a gente recebe a presença do pastor, do nosso pastor, posso dizer assim, né? Pastor Henrique, seja muito bem-vindo. Em nome da igreja, quero agradecer a prontidão que aceitou o nosso convite. Que Deus te abençoe e te ilumine, pastor. Isso. Muito obrigado, Enio, obrigado, Alexandre. Obrigado a todos pelo carinho que recebemos desde que chegamos aqui com a irmã Tereza, dando ali uma recepção incrível para a gente. É muito satisfatório para mim, para a Juliana estar nessa igreja, que representa muita coisa para a gente. Uma igreja, um distrito que está no nosso coração, guardado, as 7 chaves ali. Se eu ficar aqui falando, acho que o tempo não vai ser suficiente. O tamanho da gratidão que a gente tem por vocês, porque são várias coisas envolvidas, né? Quando a gente está num processo de preparo para o ministério, né, estudando teologia, e quando a gente de fato também está no ministério, na verdade, não só no ministério, mas em qualquer situação da nossa vida, quando a gente se vê numa posição de ter que sair da nossa zona de conforto, ir para um lugar diferente, ir para o desconhecido, muita expectativa envolve o nosso coração. Então, quando a gente encontra pessoas que nos acolhem, que nos tratam como um membro de sua família, vocês não têm ideia da felicidade, da gratidão que fica no nosso coração. E aqui a gente sentiu isso. Aqui eu me senti parte da família de cada um aqui. Eu lembro que quando num dos finais de semana que tive que vir, quando eu estava para pegar o carro e sair, eu percebi que a minha esposa estava estranha, né? Percebi que a gente estava um pouco estranha. E eu falei, Ju, isso está um pouco diferente, o que está acontecendo? E ela, eu acho, Henrique, que eu estou grávida. E eu falei, você acha? E agora, o que a gente faz? Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou lá para São Paulo agora, né, no estágio, e lá eu compro um teste de farmácia e quando eu voltar a gente faz junto. E aí eu lembro que no final de semana eu estive indo na casa da Neuza e do Davi, e aí eu comentei, né, falei, olha, a gente está com a suspeita de que a gente esteja grávida. E aí ela perguntou, como é que ela está? Ela está atrasada? Eu falei, ela está atrasada há 12 dias. E a Neuza disse assim, não, então ela está muito grávida, pode ficar tranquilo que você vai chegar lá, ela está grávida. E realmente estava. Então, as pessoas, né, que eu comentei sobre a gravidez da Juliana foi a Neuza, o Davi, também a Rosana e o Cláudio, depois partilhamos com toda a igreja quando tivemos a certeza. Então, essa igreja fez parte de um momento tão assim, marcante em nossas vidas, que foi um ponto de virada em nossas vidas, que foi a notícia da gravidez, né, da Juliana, do início aí da gestação dela. E não só disso, mas também do final do meu preparo no curso de teologia. Foram os primeiros a receber a notícia da minha partida para Minas. Um dos primeiros a saber da minha volta foi o Aldair, que foi quando ele me convidou também para vir para cá. Então, essa igreja, os membros dessa igreja, têm uma participação ativa na nossa história e nós sempre seremos gratos por isso. E é justamente por isso que é impossível começar esse sermão sem mencionar os nossos queridos irmãos, a irmã Zenete, a irmã Selma, nosso querido irmão José Bento. O irmão José Bento, tive poucos momentos de conversa com ele, mas os que tive foram muito edificantes e gratificantes. Muito. Era um irmão muito carinhoso, muito, apesar da longa idade, um irmão que ouvia bastante, gostava de ouvir você e de falar e dar conselhos. E eu lembro das conversas que tive com ele, foram muito edificantes. Lembro da irmã Selma, que não faltava um culto. A lembrança mais nítida que eu tenho dela é de não faltar nem o culto, e sempre carinhosa também, sempre disposta a conversar, a bater um papo curto ali no final dos cultos. E a irmã Zenete, com que eu tive um pouco mais de contato, porque quando eu cheguei aqui junto com o Rivanildo, era a irmã Linete que vinha aqui e preparava umas coisas aqui na igreja. E fica um carinho e uma gratidão enorme por ter conhecido essas pessoas, que também marcaram a gente profundamente. Mas como nós sabemos, em breve nós nos veremos, nós encontraremos eles, é por isso que estamos aqui. Não faria sentido estar aqui sem ter essa esperança. E é um pouco sobre isso que nós falaremos nessa manhã. Eu convido você a abrir sua Bíblia
no livro de Eclesiastes, no capítulo 1. Enquanto o Alexandre orava, uma coisa que me marcou muito na oração dele foi que ele agradeceu pelas lembranças que nós tínhamos juntos, né? E nós vamos falar um pouco sobre lembranças. Eu queria que você abrisse, né, em Eclesiastes, capítulo 1. Eclesiastes, capítulo 1. E também não posso deixar de cumprimentar quem nos acompanha aqui, né, no YouTube. Tem no Facebook também? Ou só YouTube? YouTube. Então, quem nos acompanha no YouTube, nossos queridos irmãos, que você possa se sentir abraçado aí pela presença do Espírito Santo, que você sinta a graça de Deus transbordando no seu coração nesse momento. Que Deus possa nos abençoar. Eclesiastes, capítulo 1. Eclesiastes, deixa aberto aí no capítulo 1. E assim como está aberto sua Bíblia, vamos todos juntos fazer uma oração. Oremos. Querido Pai que estás nos céus, queremos pedir a tua bênção para esse momento tão importante, onde iremos brevemente extrair lições da tua palavra diretamente para a nossa vida. Que a gente entenda essa mensagem, que a gente compreenda o que o Senhor está tentando nos dizer e apliquemos isso em nossa vida e possamos ter esperança no viver. Cuida de nós, nos abençoe, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Eclesiastes, no capítulo 1. Nós leremos aqui o versículo 1 a 3, primeiramente, tá bom? Eclesiastes, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3. O texto diz assim: Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Essa introdução do livro de Eclesiastes, ela é muito importante para a gente entender a mensagem desse livro. E muitas vezes, por adquirirmos o hábito de estudarmos a Bíblia, avaliarmos a Bíblia de maneira mais separada, né? A gente lê um pouco aqui, outro pouco ali. A gente pode perder de vista a natureza desse livro e a mensagem que ele está tentando nos trazer. Então é muito importante a gente entender o que ele está dizendo para a gente. Primeiramente, Salomão, que é o autor desse livro, né, o filho de Davi, ele vai fazer uma afirmação. E nessa afirmação ele diz que tudo é vaidade. Curiosamente, esse superlativo, que seria vaidade de vaidades, né, essa intensificação do termo vaidade, vaidade de vaidades, ela é repetida por 7 vezes no livro de Eclesiastes. Curiosamente, o número 7, ele representa plenitude, perfeição. Os 7 cores do arco-íris, 7 notas musicais, 7 dias da semana. O 7 representa um ciclo, né, perfeito, pleno. Então, se Salomão ele repete por 7 vezes esse superlativo, significa que vaidade é um tema recorrente, um tema importante. Então, a gente tem que primeiro entender o que é vaidade. A palavra vaidade aqui, ela é aplicada por Salomão de uma maneira diferente do que nós costumamos aplicar. Quando falamos de vaidade, vem à nossa mente, de maneira inevitável, a ideia de ser algo relacionado ao apreço pela aparência. Então, uma pessoa que só quer saber da aparência é uma pessoa vaidosa. Mas também utilizamos a palavra vaidade para se referir apenas ao cuidado estético saudável que todos nós devemos ter com a nossa aparência. Não é errado nós aplicarmos a palavra dessa forma, mas a raiz da palavra, a natureza dessa palavra, inclusive vem de uma palavra hebraica, que é a palavra avel. A natureza dessa palavra raiz, o significado primário dela é literalmente vapor. Então, vaidade aqui, avel, é vapor. Curiosamente, esse termo avel vem também de Abel. O nome Abel significava justamente isso, vapor. E curiosamente, Abel sofreu o primeiro homicídio, né, relatado na Bíblia, né, na história da humanidade. Então, avel significa vapor. Então, quando Salomão está falando aqui de vaidade, o termo é esse, vapor. E o que o vapor ele representa? O vapor representa algo passageiro, transitório,
algo que justamente se vaporiza, algo que não é palpável, algo que não pode saciar, algo que não pode satisfazer. Isso é o vapor. Então, Salomão faz a afirmação dizendo que tudo é vazio. Tudo é vazio. A vida, ela é desprovida de um sentido. Esse é o questionamento de Salomão. E logo em seguida, ele faz uma pergunta. E essa pergunta de Salomão, ela vai ressoar ao longo de todo o livro, que é quando ele questiona: que proveito tem o homem de todo o seu trabalho? Vírgula, com que se fadiga debaixo do sol. Primeiro nós vamos entender aqui, o termo vantagem, né, ou proveito, ele vem do termo hebraico iteron, que significa acréscimo. Então, o proveito que ele está se referindo aqui é como se ele estivesse dizendo assim: o que há além? Tá, eu estou aqui nessa vida, eu estou sentindo, eu estou vivendo, eu estou percebendo os elementos ao meu redor, eu estou em movimento, mas o que há além disso? Qual que é o acréscimo? O que há além? Então, o proveito que ele está se referindo aqui é na questão de um sentido. Qual que é o sentido maior de viver? E aí, então, ele conclui. Qual é esse proveito que se tem debaixo do sol? Isso aqui também é muito importante entendermos. Porque todo esse questionamento, quando ele diz que tudo é vazio, tudo é vapor, e quando ele diz que qual o proveito que nós temos de tudo que há debaixo do sol, o que há além, é justamente ele está se referindo à vida terrena. Então, Salomão, ele está falando da perspectiva de alguém que só enxerga as coisas desse mundo. Ele está falando da perspectiva de olhar para a vida nessa terra e não conseguir enxergar um sentido. Isso é muito importante. Então, quando Salomão diz lá na frente que é melhor o fim das coisas do que o seu princípio, e a gente pensa, poxa, mas justamente é o fato das coisas terem um fim que nos torna tristes? E por que ele está falando que o fim é melhor? Quando ele diz que é melhor ir para uma casa que tem velório do que para uma casa que há festa. Quando ele faz esses questionamentos um pouco dúbios, ele está justamente tendo essa perspectiva da vida debaixo do sol. Ele está questionando uma vida desprovida de um sentido além do sol, um sentido eterno, um sentido em Deus. E esse entendimento vai nos ajudar a entender o que ele vai dizer logo em seguida aqui no decorrer do seu capítulo, do primeiro capítulo 1 do livro de Eclesiastes. Aqui, do versículo 4 em diante, ele vai descrever um pouco do que é esse vapor, esse vazio que ele enxerga na vida debaixo do sol. Vamos ver um pouquinho dessa descrição? Vamos ler aqui do versículo 4 até o versículo 10. O texto diz assim: geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar onde nasceu de novo, onde nasce de novo. O vento vai para o sul, faz o seu giro para o norte, volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa que se possa dizer, vê, isso é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Então, Salomão está descrevendo essa transitoriedade da vida. Salomão está descrevendo essa rotina incansável, onde tudo é igual a todo o tempo, onde nada é capaz de nos apresentar um sentido maior, um sentido mais amplo. Só que o que é curioso é que enquanto ele está descrevendo essas situações, que ele chega inclusive no ponto de dizer que tudo isso é canseira tal, ele vai dizer na segunda mensagem, na segunda metade do versículo 8, quando ele diz, todas essas coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir, os olhos não se fartam de ver e nem os ouvidos de ouvir. É muito importante estarmos atentos às nuances do texto bíblico. Ele está descrevendo que tudo é canseiro, tudo é rotineiro, é repetitivo, é chato de ver, mas os ouvidos e os olhos não se cansam de ouvir e ver. Mas se isso é tão cansativo, por que de fato nós não nos cansamos? Percebe o paradoxo aqui? Percebe
o jogo de palavras confuso. Tudo isso é cansativo, mas os olhos não se fartam de ver e ouvir. O que você acha que Salomão está querendo dizer com isso? O que você que nos acompanha acha que Salomão estava querendo dizer com isso? Aqui, de uma maneira bem meticulosa no texto, Salomão está descrevendo o nosso anseio por querermos encontrar um propósito. É canseira o que a gente vê aqui, é canseira, é cansativo, é repetitivo. Nos cansa a tal ponto de que nós não podemos nem expressar o que acontece. Mas ainda assim a gente está procurando um sentido naquilo. A gente procura um sentido em tudo. Já pararam para perceber isso? A gente procura encontrar um propósito e um sentido em tudo que há nesta terra. É claro que nós entendemos que quando estamos em Cristo, as decisões que tomamos e as situações que nós nos envolvemos nunca serão casuais. Nunca estarão ali, ou melhor, nunca são jogadas pelo acaso. Deus pode dar um sentido e um propósito, mas lembrem, nós estamos falando de alguém que só enxerga a vida debaixo do sol. Quando nós não temos um propósito em Cristo, o que a gente vai querer? Onde que a gente vai querer encontrar um sentido? Nas coisas dessa vida. Então não há nenhuma possibilidade de eu encontrar satisfação buscando um sentido na morte, buscando um sentido nas coisas ruins que acontecem, buscando um sentido nas coisas boas que acontecem. Se a minha perspectiva é apenas a vida debaixo do sol, nada faz sentido, tudo é vapor. E eu vou estar buscando esse sentido, e buscando, e buscando, e buscando, e nunca vou encontrar. É por isso, queridos, que a gente é ensinado de alguma forma que ter dinheiro nos traz felicidade. Nós somos ensinados que casar-nos nos trará felicidade. Ter filhos nos trará felicidade. Esse tipo de discurso de que eu tenho que casar para ser feliz, ter filhos para ser feliz, ter dinheiro para ser feliz, frequentar uma boa igreja para ser feliz, tudo isso está envolvido por essa visão de uma vida apenas limitada a essa terra. E por que eu digo isso? Porque se você parar para pensar, tudo isso a gente faz para ser feliz, são coisas boas. Mas também nós pecamos para sermos felizes. Nós buscamos nas coisas erradas, inclusive quando também sabemos que são erradas, buscamos prazer e felicidade. Buscamos contentar o nosso espírito triste e muitas vezes enfraquecido pelas lutas dessa vida, buscamos contentar ele nos prazeres que o mundo nos oferece. Ninguém rouba para ser triste. Ninguém adultera para ser triste. Nenhum filho desobedece o pai para ser triste. Quando era novinho e desobedecia meus pais, chegava tarde em casa, eu fazia isso porque eu achava o máximo, eu achava que era legal estar com os amigos na rua. A gente transgride as leis de Deus, a gente transgride as leis dos homens, a gente vive uma vida às vezes desenfreada em busca do quê? Felicidade. Isso está incluso na fala de Salomão, os olhos não se cansam. A gente sabe que aquele caminho não vai dar em nada para a gente, mas a gente está querendo extrair alguma coisa dele de alguma forma. A gente sabe que responder aquelas mensagens no WhatsApp não é um caminho muito bom, mas a gente continua para ver onde vai dar. Porque a gente está tentando encontrar, de alguma forma, felicidade e prazer naquilo. Essa é a triste realidade de quem vive debaixo do sol. É tudo vazio. As próprias coisas boas dessa vida, as coisas valorosas dessa vida, são desprovidas de sentido, se nós apenas enxergarmos a vida debaixo do sol. Mas então, no versículo 11, Salomão abre uma porta, e dessa porta sai uma luz. Salomão faz uma afirmação que se torna a nossa resposta para como encontrarmos prazer além da vida aqui debaixo do sol. Como encontrarmos a verdadeira felicidade. Como encontrarmos sentido. E ele vai dizer no versículo 11. Já não há lembrança das coisas que precederam. E das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. O que ele está dizendo aqui? Você sabia que a lembrança, a memória, ela faz parte integral de quem nós somos. Sabia disso? Já aconteceu de você ir para algum lugar, uma igreja, um novo trabalho, em algum ambiente, e você se deparar com uma pessoa,
E aquela pessoa não precisou fazer nada para você, mas você gosta dela, você foi com a cara daquela pessoa. E o contrário também, de você ver uma pessoa e ela não fez nada para você, mas você não foi com a cara dela, você não gostou muito. Quando a gente conhece uma pessoa nova, automaticamente o nosso cérebro vai tentar buscar algum tipo de informação sobre aquela pessoa. É por isso que as nossas perguntas básicas são de onde ela veio, quem são os pais, onde ela mora, o que ela faz, o que ela trabalha, para a gente ter algum tipo de associação na nossa mente com essa pessoa, para ter um contato, para ter uma liga. E muitas vezes, quando a gente só fala um oi, um tchau e não teve tempo para conversar, o nosso cérebro vai buscar informações daquela pessoa. E quando ele não encontrar essas informações, o que ele vai fazer? Ele vai automaticamente associar traços, trejeitos, expressões, forma de falar, com traços, trejeitos, expressões, formas de falar de pessoas que nós já conhecemos. E o que acontece, às vezes, você conheceu um irmão, super gente boa naquela igreja, mas que ele te faz lembrar um primo distante, faz lembrar um cunhado chato, faz lembrar alguém que você não tem muito contato, e aí não gosta tanto, e aí você vai transferir esse sentimento para aquela pessoa. E isso é a sua memória trabalhando por você. A sua memória faz parte crucial também de quem você é. Se você perder a sua memória, você perde noção de qual é a sua essência. Inclusive, há estudos feitos sobre isso, de que nós temos facilidade de recordar e relembrar de coisas que tiveram algum tipo de envolvimento emocional forte. Então, se você tem lembrança de pessoas, e se tem pessoas que lembram de você, agradeça a Deus, porque você causou algum tipo de emoção naquela pessoa. Às vezes pode ser uma emoção não muito boa, né? Então, talvez não seja motivo tão assim para você agradecer. Mas, se alguém lembra de você, é porque você marcou a vida dela. Esse é o ponto. A lembrança é muito importante para a composição de quem nós somos. E não é diferente com Deus, a lembrança é muito importante. Mas você deve se perguntar, isso soa muito poético, porque é lógico que a gente lembra de Deus, a gente lê a Bíblia todo dia. Mas aí entra o pulo do gato no texto bíblico aqui. Lembrança não é só lembrança, assim como vaidade não é só vaidade, proveito não é só proveito, lembrança não é só lembrança. A palavra hebraica para memória e para lembrança, que Salomão usa aqui, é a palavra zaheron. Essa palavra ela é usada pela primeira vez em Êxodo capítulo 12, versículo 14, quando Deus está instituindo o quê? A Páscoa. E ele diz lá, capítulo 12, versículo 14 de Êxodo, eu disse Gênesis, né? Êxodo 12, 14, Jesus diz assim, este dia vos será por memorial. Memorial. Memorial é diferente de apenas uma memória. Memorial, essa expressão, ela tem a ver na nossa língua portuguesa, não só com o fato de você lembrar de algo, mas de você prover significado para aquele algo. A Páscoa não era só uma cerimônia onde matava um cordeirinho e se alimentava da carne daquele cordeirinho e apresentava o sangue daquele cordeiro como expiação pelo pecado. A Páscoa simbolizava redenção. E uma redenção muito maior do que aqueles tiveram quando fugiram, quando saíram do Egito. Representava a redenção que Cristo nos traria. E é justamente por isso que quando Cristo substitui a Páscoa, pela Santa Ceia, ele parte o pão com os discípulos, ele reparte o cálice com os discípulos, ele diz, toda vez que beberem desse vinho e comerem desse pão, fazei isto que em memória de mim. Memória. Significado. Essa não é uma cerimônia vazia, mas ela vai constantemente relembrar para vocês não só o que aconteceu, mas o significado daquilo que aconteceu. O que isso significa para mim e para você. A memória de Cristo é a memória de suas mãos cravadas na cruz para resgatar uma humanidade perdida. E a nossa memória é de um Cristo que deixou o seu trono no céu para nos resgatar e nos redimir dos nossos pecados. É isso que nós nunca podemos perder de vista. E quando perdermos esta memória, da qual Salomão está falando, quando perdermos o sentido pelo qual Deus deixou o céu e veio para a terra, quando perdermos o propósito, de vista o propósito dele, em abdicar do seu trono e vir nos salvar, tudo vira vapor. Nada fará sentido. E se eu pudesse resumir em uma palavra
o que mais envolve o filtro pelo qual perpassa toda a experiência de um cristão, eu diria que seria a palavra dor. Quando você e eu decidimos seguir a Cristo, enxergar além da vida debaixo do sol, automaticamente passaremos pela dor. E a dor de seguir a Cristo, sem a lembrança e a memória de quem Ele é para nós, será uma dor vazia. Não importa quantas coisas você renunciou para estar aqui hoje. Se você está aqui hoje, mas a sua mente não está em Deus, não importa o que você esteja passando, será apenas um vapor. Eu pude entender um pouco melhor o significado da dor para a vida humana com uma experiência que eu passei há exatamente 1 ano e meio atrás, que foi o nascimento do nosso filho. Quando deu 3 horas da manhã, a bolsa da Juliana rompeu. Só que a gente, com aquela visão de filme, né, eu pensa que estoura a bolsa ali, já sai todo líquido, e aí o bebê já nasce ele mesmo, ia nascer no carro, no caminho do hospital, aquela coisa dramática. Mas não é assim que funciona, né? O líquido vai escorrendo aos poucos, deu tempo da gente ligar para a ambulância, a bolsinha lá já estava preparada com as coisinhas que iríamos precisar no hospital. E aí, 4h30, 5 horas, nós já estávamos no hospital. Quando nós chegamos na maternidade, eu ouvi muitos gritos, porque haviam 2 moças que já estavam lá em trabalho de parto, eles só estavam esperando chegar ao ponto certo para subir e fazer o parto. E eram gritos assim, que quando eu entrei parecia que eu estava num filme de terror. Era uma coisa absurda, gritos de desespero que eu nunca tinha ouvido. E aí eu lembro de ver um rapaz, que era pai de uma das crianças que iria nascer, um rapaz bem novo também, ele indo frequentemente ali conversar com a enfermeira-chefe. E todo agitado e preocupado, em alguns momentos ele num tom um pouco de exigência ali, exigindo um cuidado maior. E num desses determinados momentos, quando ele foi exigir alguma coisa da enfermeira, a enfermeira pegou na mãozinha dele aqui e falou assim: meu amigo, é assim que funciona, seja homem. E eu pensei, meu Deus, onde é que eu tô? E olhei para a Juliana quietinha ali, com a mãozinha na barriga, sentada ali na cadeirinha, esperando as enfermeiras ajeitarem, aprontarem as coisas para ela poder entrar na sala. E ela ali quietinha, com a mãozinha na barriga. E eu falei, ela não vai chegar nesse ponto, né? Não vai ficar desse jeito. A gente vai passar nessa tranquilo. Quando chegou mais ou menos 9h30, 10 horas, começaram a vir as contrações. Imagino que ela já estava sentindo alguma coisinha, mas começou a vir aquelas mais intensas. E ela reclamava um pouquinho, mas passava rápido. E como a gente bem sabe, né, as dores elas vão intensificando, o intervalo entre elas vai diminuindo e o tempo da dor vai aumentando. E a intensidade da dor em si também aumenta muito. E ela começou a reclamar e tal. E aí tem os momentos em que os médicos vão testar a dilatação. Um negócio incômodo, né, mulheres? Terrível. E ali vai lá testar a dilatação, 2 dedos, 1 dedo, e vai. Foram, se eu não me engano, 5 vezes que a dilatação dela foi testada naquele dia. Em cada momento, segurando na mão dela, vendo ela sofrendo daquele jeito, e eu pensando, o que eu posso fazer? Quando chegou o momento em que as dores estavam mais intensas, onde ela já estava deitada ali na caminha dela, eu falei, segura na minha mão, e ela segurava e apertava, e eu falei, não, me abraça, descarrega a dor no abraço, e ela me abraçando, e de repente ela pegou aqui no meu pescoço, e deu um arranhão, queridos, e eu falei, me solta, sai daqui. Não, brincadeira, não falei isso não. Eu só peguei a mãozinha dela, tirei a mãozinha dela, e eu fiquei assustado, porque eu nunca havia visto a minha esposa daquele jeito. A Juliana, queridos, ela não é de reclamar. A Juliana não é de ficar falando tal, ela cai, levanta, assim, em casa ali, nunca foi de reclamar de dor, assim. E ver ela naquela situação completamente vulnerável, me trouxe um desespero em vários momentos, e eu tentava não demonstrar ali. E ali, como vocês bem sabem, ele agacha, levanta, faz os exercicinhos ali, toma banho quente para ajudar na dilatação, mas nada deu certo, e aí, quando foi cerca ali de 4 horas da tarde, 4h30, a doutora falou, nós vamos ter que fazer a cesárea. Na hora me deu uma felicidade, porque eu falei, finalmente vai acabar o sofrimento. Mas logo em seguida eu pensei, peraí, a cesárea não é aquela que corta, né? E agora? Eu vou ver minha esposa sendo cortada pelo meio aqui. Como é que eu vou fazer? Eu não sou um cara muito, aquela pessoa que não pode ver sangue, mas eu também não sou muito adepto a esse tipo de visão, né? Eu lembro que quando eles
confirmaram que seria feita a cesárea, eu tinha que ir no balcão preencher um documento, um termo de responsabilidade de que eu iria assistir o parto. E aí eles pegaram a Juliana, levaram ela para cima, fui, assinei o documento, e aí a atendente falou assim, olha, agora você tem que subir logo, porque você vai perder o parto, eles já vão fazer. Eu saí correndo numa velocidade, tinha uma catraquinha ali, eu bati na catraca, voltei, bati de novo, voltei. Na terceira vez o rapaz estava lá, o segurança, falou, calma, calma, deixa eu liberar para você. Ele liberou, saí correndo, quando cheguei, estava fechada a porta que dava entrada no corredor, onde seria a cirurgia. E eu pensei, meu Deus, meu filho nasceu, e agora? O que eu vou fazer? Eu não assisti o parto. De repente, eu só ouço um barulhinho assim, plim, era o elevador. Ela estava no elevador ainda. Eles tiraram ela do elevador e levaram ela em direção à mesa de cirurgia. Quando ela chega lá, o que acontece? Mais dor, pois ela tinha que tomar a anestesia, a tal da hack, não é? Quando eu cheguei, me aprontaram ali, entrei na mesa de cirurgia, eles colocam ali, para o meu alívio, né? Eles colocam ali uma cortininha, à altura do pescoço, para que a gente não veja o corte. E eu fiquei ali conversando com a Juliana, de repente a gente ouve o chorinho do bebê. Nasceu. Aí eles levantam ali para a gente ver, depois dá uma limpadinha rápida, põe ali pertinho da mamãe, a gente tirou a foto, aquela coisa bonita. E aí, logo em seguida, a enfermeira pega o bebê, pegou o nosso filhinho e colocou numa caminha, né? Preparada já ali, para que ela pudesse limpar ele melhor, medir, pesar. E eu levantei naquela euforia, tirei foto com a enfermeira, com os médicos. Depois eu descobri que não podia, né? Mas tirei foto ali com todo mundo. E de repente, quando eu viro já em pé, o que eu vi? Eu vi a Juliana deitada ali na horizontal. E eu vi o corte. Eu imagino que durou uns 3 segundos daquela minha visão, porque logo em seguida eu saí dali. Eu fui sentar no banquinho, mas foi um momento em que eu senti nitidamente, eu ainda tenho essa memória muito viva comigo, eu senti as minhas forças indo embora e voltando rapidamente. Foi uma cena extremamente paradoxal para mim. Porque eu vi a minha esposa ali aqui aberta, pelo meio. Eu lembro de ter visto muito sangue, lembro de ter visto muita pele. Eu lembro deles pegando um negócio todo enrolado e eu pensei, meu Deus, o que estão fazendo com o intestino da minha mulher? E era o cordão umbilical, para o meu alívio. Não estava entendendo nada do que eu estava vendo. Mas sabe o que eu vi ali? Quando eu olhei um pouquinho para cima, para o rostinho da Juliana, eu vi uma mulher sorrindo. De um lado, uma cena espantosa. Sangue, corte, puxando ali, mexendo. E da outra, uma mulher sangrando, cortada ali pelo meio, rindo, sorrindo, feliz. Depois eles vão lá, fecham o corte. Ficamos mais um tempinho ali no hospital. Não lembro se chegou a 1 dia, 2 dias. Fomos embora. E quando uma mulher está grávida, muita gente dá muito conselho, né? Conselho daqui, conselho de lá. Mas um conselho que a gente nunca ouviu durante toda a gestação dela era o de que nos primeiros dias, nas primeiras semanas, amamentar doía tanto. E quando chegamos em casa, na hora de dar o mamar para o filho, mais dor. Dor a ponto dela chorar. Ainda mais quando é feita a cesárea, o leite demora para vir. Dor. Uma palavra, se eu pudesse resumir o que envolve o surgimento da vida humana, eu diria que a palavra é dor. Todo o processo de gestação envolve dor. E especialmente o momento do nascimento. Dor. Mas se eu te perguntar, faz sentido, depois de passar por tudo isso, primeira noite de cólica do bebê, que ele está chorando desesperadamente, faz sentido jogar ele pela janela? Faz sentido desfazer do bebê? Faz sentido olhar e falar, poxa vida, eu passei tanto sofrimento com esse menino, mais sofrimento ainda eu não aguento. E aí você desfaz da vida? Faz sentido? Não faz sentido. Não faz. Existe uma frase que eu gosto muito que diz assim, há dores na vida que fazem sentido. Como, por exemplo, o nascimento de um parto, porque é uma nova vida que está nascendo. Mas há dores na vida que não fazem sentido nenhum. Não faz sentido nenhum viver nesse mundo, estar na igreja, almoçar com os irmãos. Não faz sentido nenhum fazer as suas preces a Deus, se a sua mente não está em Deus. Às vezes até a nossa oração corre o risco de ser egoísta. Só há sentido em Deus. As dores que você passa para estar aqui,
nesta igreja, para seguir a Cristo, para viver uma vida digna, para fazer valer a pena os princípios do Evangelho no seu dia a dia, apesar dos seus pecados, mas o seu esforço para fazer o certo todos os dias não faz sentido se você faz o certo apenas porque você quer ter a atenção dos outros ou apenas porque você acha que o certo é certo. O certo só é certo com Deus. Se Deus não está nas suas escolhas, as suas escolhas são apenas um grande vapor. As suas dores não fazem sentido sem Cristo. Com Cristo, até as dores fazem sentido. E com Ele, as dores não doem tanto assim. O que você precisa hoje é ter a memória de quem Ele é. Prover de significado o seu relacionamento com Ele. E aí sim, não importa pelo que você passar, tudo fará sentido para você. E saiba que no final das contas, a maior promessa que Ele nos deixa, em Apocalipse capítulo 21, no final de tudo, é que um dia não haverá mais a dor. Quando Ele diz, Apocalipse capítulo 21, versículo 4. E lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá, e já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Um dia a dor não existirá. Um dia você não precisará lembrar de quem é Deus, porque você estará com Ele face a face todos os dias. Até que esse dia chegue. Desperte a sua mente já esclarecida. Desperte ela com as lembranças, com a memória de quem é Deus na sua vida. E dê sentido aos seus passos neste mundo. Deus possa abençoar a sua vida. É por isso que nesse momento nós iremos cantar um hino muito especial. O hino que se chama Além do Rio. Há algo além desta vida aqui. Há algo além da dor e sofrimento que esse mundo traz. Mesmo que essa dor seja provida de sentido, há algo além disso que Deus está preparando para mim e para você. E lá um dia nós encontraremos Salomão e falaremos como que foi viver nesse mundo, assim como ele, cheio de transitoriedade, cheio de vapor, e ainda assim conseguimos encontrar um sentido e uma essência em quem Deus é para mim e para você. Deus possa abençoar a sua vida. Cante esse hino e lembre, há algo além que Deus preparou para nós. Que Deus abençoe a sua vida. Já de visão não tão distante, meus ouvidos já escutam sons divinais. Tão cansado estou da vida aqui deste lado, que meus braços quase já não podem me calejados e feridos por tantos dias, querem bálsamo daquele porto encontrar. Além do rio existe lugar pra mim. Além do rio existe sonhando com aquelas douradas
que olho algum aqui não viu e nunca verá. Tem beleza incapaz de ser comparada, pois a glória do Senhor presente está. Muito mais bonito que o sol do poente, ou a gota d'água em prisma como cristal. É o encontro de irmãos de fé redimidos. Compensou viver, lutar, vencer afinal. Além do rio existe lugar pra mim. Além do rio existe paz. Além do rio a vida não terá mais fim. E com Jesus irei morar. Amém. Essa é a promessa que dá sentido a tudo. Que você e eu saiamos dessa igreja na certeza de que há algo muito além do que esse mundo nos apresenta. Há algo além dos prazeres transitórios e há algo além dos pesares dessa vida. Basta apenas nós colocarmos Cristo no centro de nossa vida, despertarmos a memória em nossa mente de quem Ele é, darmos significado ao nosso relacionamento com Ele, e aí sim, tudo fará sentido com Cristo. Deus possa abençoar a sua vida. Nesse momento, vamos orar todos juntos para encerrar esse momento de adoração. Oremos. Querido Pai, entregamos em Tuas mãos mais uma vez as nossas vidas. Senhor, considera cada detalhe, cada aspecto de nossa existência. Ponha na balança, Senhor, e nos ajude a reconhecer naquilo que temos faltado contigo, naquilo que não temos incluído, Senhor, naqueles planos que temos colocado o Senhor de lado, de escanteio. Nos ajude a termos a mente aberta, a nos abnegarmos, a sermos altruístas e deixarmos o nosso eu de lado e colocarmos o Senhor no lugar em nosso coração, que é o seu lugar devido, que é o trono do nosso coração, para que todas as nossas escolhas, nossas decisões, nossas atitudes, nossos projetos, eles sejam permeados pela Tua presença, pelo Teu querer, e que até mesmo nas coisas ruins que acontecem conosco, que possamos encontrar alento em Teus braços e a certeza de que um dia todo mal acabará. Cuida de nós, dá-nos a Tua paz e o Teu amor. Também abençoe, Senhor, a nossa refeição que teremos daqui a pouco. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.